Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Ruana Labs, esse é o canal Cuidar de Quem Cuida. E hoje nós estamos trazendo o tema do Outubro Rosa. E eu vou receber a jornalista Cláudia, que vem compartilhar a história, a convivência dela, e a gente vai trocar algumas figurinhas nesse cuidar. Ela já entrou, já vi que já entrou, já vou mandar o convite. Usando a tecnologia. Oi! Olha só que maravilha, né? Olá, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem contigo? Não acredito, menina. Olha, não vou nem falar, porque foram meses, né? Sim, é verdade, é verdade. E a Lorena perguntando, a Jaqueline perguntando, eu falei assim, o quê? Na hora certa vai acontecer a nossa live, não se preocupe. Adorei isso, mas é verdade, na hora certa vai realmente acontecer. Ai, tirando a almofada aqui, que atrapalha mais do que outra coisa. Cláudia, meu anjo, primeiramente agradecer sempre a cada um de vocês que aceitam dar a cara aqui na live. Não é todo mundo que tem essa coragem, né? Essa vontade de compartilhar histórias. Aqui eu dou a oportunidade da pessoa dar uma voz, ter voz, e eu acho isso essencial, a gente falar de algo que a gente não imagina que pode acontecer com a gente. Então, eu queria que você se apresentasse ao povo, tem pouca gente ainda chegando, daqui a pouco o pessoal entra, a gente já vai avisando a turma, certo? E se apresenta e depois a gente começa o nosso momento. Olha aí, já chegou mais uma aqui. Ângela. Sim, como você disse, não tem muito a acrescentar, não. Sou jornalista, sou escritora, né? Então, lancei até agora o meu último livro, dia 1º de outubro. Então, a gente faz dessa vida uma história, né? E eu resolvi passar para o papel não só a experiência, né, passando pelo diagnóstico do câncer de mama, mas também toda a modificação que a vida pede para a gente, né, Ruana? Ela pede e a gente aceita, né? Ainda tem esse detalhe, a gente aceitar também essa modificação. Então, é isso, jornalista, escritora, aí tenho a minha produtora, trabalho com educação. Então, a vida da gente é bem, assim, aquela vida de todo mundo, né? Igual de todo mundo. E eu aproveito, pessoal, que a voz foi embora. Aproveito o pessoal que está assistindo ou irá assistir, de seguir você, conhecer o seu trabalho. Legal, e o mesmo, né? Recíproco. Sim. O que acontece? Sim. Eu queria estar falando com você sobre o Outubro Rosa, não sobre como você descobriu o diagnóstico, como é que foi o exame, se você operou, não operou, não. Eu queria falar contigo sobre o pós. Porque eu sempre falei para o meu filho e para as pessoas que estavam juntas comigo que a cirurgia em si, o câncer em si, não me assustava, porque eu sabia que existia e que existe a cura quando ele é inicial. O que me assustava era o que viria depois, o pós-operatório. Os processos durante os próximos 5 anos, 10 anos ou a vida inteira. Como é que seria isso? Então, para a gente falar sobre o câncer de mama, seria interessante a gente estar trazendo essa informação para as pessoas para saberem
que vem, o que elas devem esperar depois de uma cirurgia, independente se é a retirada total ou de um quadrante, não importa. Se ela teve linfomas ou não, quer dizer, nós nos conhecemos, entre aspas, quer dizer, a gente nunca se falou lá, mas uma conheceu, soube da outra, numa sala de fisioterapia, numa drenagem linfática. Eu nunca imaginei que eu teria que passar por uma drenagem linfática no local operado. Que sim. Isso ia mexer com os linfos, né? E que eu poderia ter o braço de elefante se eu não drenasse, que não fizesse isso. E isso foi surpresa para mim. Então, essa informação e outras que vamos conversar, que devemos alertar as pessoas. Gente, é necessário. É necessário. Então, eu deixo com você essa parte aí da drenagem, depois a gente vai para as outras. Sim, eu até fiz o deverzinho aqui de casa, né? E eu coloquei aqui. Jornalista. Jornalista, né? A gente não perde mesmo esse hábito. E eu fiz um deverzinho de casa. Bota óculos, tira óculos, bota óculos. E aí. E a gente não enxerga, né? Não. Oi, Cidinha. O que acontece? Você, na sua profissão, jornalista, já fez o roteiro. Eu, como psicóloga, está tudo aqui. Eu já vou observando as nuances. Não, mas você falou. Pois é. Então, assim, eu adorei a sua abordagem, porque eu fiz o dever de casa, né? Conforme eu disse, e eu botei 5 itens, assim, para ser uma conversa bem leve. Tudo bem. E tudo que vai ser dito aqui, que seja bastante esclarecedor, é baseado na minha experiência, né? Baseado na minha vivência do diagnóstico, do processo de tratamento e, posteriormente, todo esse autocuidado necessário. E aí, eu fiz cinco tópicos, mais ou menos, tal, e o quarto tópico, ele fala justamente sobre isso que você falou. Eu fiz terapia, eu já fazia terapia antes do diagnóstico, né? Então, quando veio o diagnóstico do câncer, eu mantive a minha rotina de terapia. E aí, a terapeuta que já me acompanhava há algum tempo, ela me deu um conselho. Não vou falar conselho, ela me deu uma orientação que eu não entendi na hora. Ela falou assim: é um novo tempo, tenha humildade com o seu corpo. Aí eu sei, humildade com o meu corpo, né? Eu já entendi. Pois é, e eu não sabia isso que você... eu não tive essa preocupação do pós-tratamento, né? Então, eu tomo tamoxifeno, né? Então, eu comecei a ter um processo de fadiga, eu tive câncer muito nova. Né? Então, eu tive um processo de fadiga, era um novo corpo. A minha mente continua dando 3 piruetas para trás. A minha mente continua pulando numa perna só, mas o meu corpo não acompanha mais. Né? É um novo corpo, é uma nova vida. Isso não é... Em nenhum momento isso é ruim. Mas isso tem que ser visto, ele tem que ser tratado, a gente tem que ser orientada, porque até um outro caso que eu encontrei uma amiga de família, e ela falou assim: eu me sinto muito cansada, eu fico com vergonha das pessoas. E eu falei assim: não, a fadiga é real, você não está preguiçosa. Só o ato de levantar da cama, a gente já está fadigada. Não é cansaço físico, gente, é diferente. É uma fadiga inexplicável. O movimento de levantar de uma cadeira e atravessar uma sala até a cozinha, os meus batimentos, Cláudia, iam a 140, 150 só nesse movimento de atravessar a sala. Isso. Então, esse conselho de ter humildade, essa orientação, eu demorei a entender, porque foi um processo de autoaceitação, que a minha mente continuava ágil e continuava com 15 anos,
mas o meu corpo não acompanhava mais, né? E tá tudo bem, é a nova vida, sabe? É a nova vida. Então, hoje, eu trabalho da seguinte forma. Eu organizo o meu dia e eu sei que eu tenho um limite de tarefas, né? Então, eu vou fazer 3 coisas. E fico nessas 3... Eu estou chutando aqui, e fico nessas 3 coisas. É claro que tem dias que você tem que correr mais. Por que que eu faço isso? Porque se eu extrapolo no meu novo corpo, eu levo 2 dias para me recuperar. Então, não é vantagem para mim eu extrapolar eu judiar, eu maltratar esse novo corpo. Então, é um processo mesmo de humildade, daí a palavra humildade, de você aceitar que você tem um novo corpo, que ele é um corpo mais cansado, que ele é um corpo mais dolorido, né? Mas o sorriso continua aqui, né, Ruana? Eu acho que a força do espírito da gente, né, de vida, de trabalho, de criatividade, continua aqui. E isso eu acredito, baseado na minha experiência, que é o mais importante para mim, né? E aí o corpo, a gente descansa 15 minutos, eu tenho a oportunidade, sendo jornalista, eu tenho a oportunidade de ter um horário doido, mais né? Flexível, né? Mas é mais flexível, né? Assim, então eu consigo trabalhar melhor a minha rotina, mas eu tive mesmo que fazer esse processo de humildade, né? De entender que era uma nova vida e tá tudo bem, né? É um novo corpo e tá tudo bem. Eu vou me cansar mais do que outras pessoas e tá tudo bem, né? Até para a gente também não pesar o que é uma consequência que a gente precisa administrar. É o preço da nova vida. Eu sempre falo isso, é o preço da nova vida. Você falou que teve o câncer de mama muito cedo. Você teve com quantos anos? Eu tive com 44. Tá fugindo muito, né? A faixa etária está cada vez mais cedo. Sim, porque é a partir dos 40 anos que a mamografia é indicada. Eu já conversei com pessoas que tiveram com 30 e poucos anos, com 28 anos, que nem é recomendado um exame mais investigativo. Quer dizer, não, você não tem idade. Mas estou sentindo alguma coisa diferente aqui. Aí você tem que pagar por fora, procurar alguma coisa, porque está se sentindo estranho. 44 anos é nova, né? Mas... sem nenhum... É interessante também, desculpa, né? A gente, jornalista, né? A gente quer falar. E assim, sem nenhum caso na família. Também não. E uma vida sem fumo, sem consumo, né? De tabaco e outras drogas, sem consumo de bebida alcoólica. Sempre fui uma pessoa ativa, no sentido assim, pedalava, gostava de sempre estar em movimento, ao ar livre. Claro que eu tinha uma vida estressante como a de todo mundo, né? Eu trabalhava bastante, eu trabalhava 12 horas, então... Contribui. Alimentação. Alimentação super tranquila, assim, nunca fui de beber refrigerante, não faço consumo de açúcar, não uso sal. Então, uma alimentação muito, assim, tranquila, né? Então, e sempre fiz o check-up. Sempre fui aquela de fazer o check-up, de uma vez ao ano, né? Ter aquele cuidado e tal. E fui sorteada, sabe aquela coisa? Como, né? Como? Agora, só um minutinho. Rogério, meu mestre, seja bem-vindo na nossa live. É uma honra te receber. E fique à vontade, a sala é nossa, tá? Mas o que acontece? Acontece que você fez o procedimento, você recebeu o diagnóstico, fez a cirurgia, fez o tratamento químio e rádio normal, começou com a medicação. O seu é bloqueador ou é... como é que se coloca? É o tamoxifeno. Aí o tamoxifeno, aí ele me jogou numa menopausa química, né? Uma menopausa precoce, né?
Então, eu tive todas aquelas sensações excelentes que a gente acabou comentando aqui, de dores articulares, de Sim, o meu é um fadiga. bloqueador também e eu estou passando de novo, vamos dizer assim, porque eu já não... Eu sou mais velha que você um pouquinho, né? E aí eu estou passando de novo por todo o processo de TPM, menopausa, calores, dores nas articulações, dores nos ossos, dores na... Olha, eu só sinto, na verdade, um tipo de dor, que começa no dedão da unha do pé até o fio do cabelo. Na época eu estava careca, então não doía o cabelo. Quer Ó, dizer, é direto. estamos juntas. Né? E os médicos, eles não falam, né? Os profissionais, Não até para... avisam. Eu tinha muita bronca disso, porque eu, como jornalista, eu gosto de saber tudo. O que eu vou passar, o que eu posso passar, o que talvez... E aí eu fui entendendo o comportamento deles, porque não são todas as pessoas que têm esse tipo de comportamento. As pessoas... e aí a gente entra num outro assunto dentro desse universo do câncer, que é o peso da doença, né? Que é, ai meu Deus, a sentença de morte, né? Eu recebi a notícia do diagnóstico, eu estava no meio do campus da faculdade, eu estava num lugar que é cheio de vida, onde as pessoas estão cheias de planos, a vida acadêmica ali, assim, cheia de pessoas ali. E eu falei, meu Deus, né? E aí eu comecei a trabalhar, eu falei, não, é uma doença, e para doença a gente vai tratar. A gente passou a pandemia, as pessoas morreram de Covid, né? Então, quando a gente pega o câncer e desmistifica esses filmes, desmistifica essa cultura de morte, né? E a gente coloca o câncer onde ele tem que ficar, que é mais uma doença, aqui eu não estou romantizando, não. É uma situação delicada, é uma situação delicada, ninguém gostaria de passar por isso, né? É claro. Mas a gente também tem que parar de pesar e falar assim, meu Deus, não, vamos... Meu Deus, sim, tenha lá os seus 5 minutos, como eu tive né, meu Deus, o que vai ser? Mas aí eu levantei e falei assim, bom, seja o que for, aí entra a minha crença, mais uma vez baseada na minha experiência, seja o que for, eu vou estar viva. Aqui, ou em outro plano, eu vou estar viva. Então, a necessidade aí entra até aqui no que eu coloquei nos tópicos, da gente ter uma crença em alguma coisa. Na religião, no Papa, na árvore. Você acreditar em algo além do que você está passando. Isso ajuda também muito nesse processo. Que é um processo doloroso, sim, gente. Vamos falar a verdade, né? É um processo chato. É um processo que muitas vezes você não vai ter força de ficar na cama. Aí você fica na cama e o corpo dói. E não tem o que fazer, né, Ruana? Não tem o que fazer. Não tem. Eu ouvi da minha oncologista, tipo assim, você está lutando contra quem? Deixa que os glóbulos brancos lutem com os vermelhos e você repousa. Quando essa guerra acabar, você levanta. Porque a vitoriosa é você. Deixa eles lutarem, deixa eles se matarem. Porque do tratamento, faz parte do tratamento. Ah, mas dói. Quer dizer, hoje dói partes do meu corpo que nunca tinham doído. Que eu nem sabia que tinha. Nem sabia que existia. Vamos brincar desse jeito, né? Então, a gente precisa entender que o pós é complicado, mas tudo por um propósito maior. Então, quando o doutor Paulo, você foi operada por ele também? Paulo, doutor, né? Paulo César Rocha. Isso. Somos do fã-clube, hein? Somos do fã-clube. Doutor João também? Não. João Medeiros. Ok. O doutor Paulo, quando virou para mim, falou assim, bem, tá tudo bem, a gente vai, daqui a um tempo, marcar os seus exames, enquanto isso, você tem que fazer
alguns procedimentos. Entre eles, uma drenagem, procura a Jaqueline. Você vai ter que fazer algum exercício. Pilates, eu não consigo nem levantar de uma cadeira. Como é que você quer que eu faça exercício? Mas é por isso mesmo que tem que fazer. Tem que fazer caminhada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E procura uma nutricionista, que você não pode comer uma série de outras coisas durante um bom tempo, porque você agora é terreno fértil. Sim. Então, sim, tudo isso é uma outra vida, como você falou. É uma nova vida e a gente não tem que resistir, é o que você falou mesmo. Né? Eu acho que o grande presente desse novo período realmente é a cura. Né? A gente está falando de cura quando a gente sobrevive a todas as etapas e sobrevive no sentido assim, é um momento delicado mesmo. Mas a gente hoje está falando de uma medicina mais presente, mais humanizada. E a gente também está falando do entendimento de um tratamento que ele é mais global. Não é só você tratar ali onde está o câncer, não. É você também fazer a terapia, é você também fazer o exercício físico, você criar um grupo de apoio. Eu acho isso, eu acredito muito nisso, você criar uma rede de apoio, porque você vai precisar de ajuda sim. Você vai ter dias bons, mas você também terá dias ruins. Faz parte. Né? A gente não está aqui, mais uma vez, eu não estou romantizando, não. Mas é uma realidade. Eu não tive uma rede de apoio. Né? Então, eu passei por muitas situações sozinha. Né? Então, eu falo para as pessoas, criem essa rede de apoio. Se você não tiver, participa de grupos de apoios. A gente tem a Abrafac aqui no Rio de Janeiro, tem várias associações que apoiam não só o paciente do câncer, mas os familiares também. E a gente que passa pelo diagnóstico, a gente não quer falar só de câncer, gente. A gente quer conversar. A gente quer saber não quer falar sobre o processo, com certeza. E a gente passa por situações até constrangedoras, né? Quando a gente raspa a nossa cabeleira, o meu cabelo nasceu crespo, gente, era liso. Isso acontece. Não, e é interessante que é muito engraçado, né? Crespo não ondulado. Não, aí escuta, eu comentava com as pessoas porque eu trabalhei, estudei, continuei os estudos todo o tempo do tratamento. E eu parei de trabalhar na sexta-feira para operar no domingo. Então, assim, eu fui... Ele te operou no domingo? Não, acho que foi segunda. Mas, assim, eu trabalhei até sexta-feira e vida normal. Domingo eu fui num batizado, batizei a filha de uma grande amiga. Então, assim, mas eu tive esse comportamento. Eu quis me manter ali na minha rotina. Por que eu estou abordando isso? Porque o câncer, ele não pode ser maior do que a gente, sabe? Então, assim, e não é. E a gente tem que trabalhar isso. Mas eu não quero, eu não queria estar passando por isso. Eu também concordo, eu não queria ter passado pelo diagnóstico. Mas é a vida, é o movimento, e a gente está aqui também para isso. Então, falando novamente de humildade, é um novo tempo, é um novo, né, novas construções, mas eu ia falar de uma outra coisa que está me escapando aqui, a gente falou do Dr. Paulo. Mas eu vou aproveitar esse seu escape e vou te perguntar, afetou a nossa memória, não afetou? Sim, afeta, é uma nova vida, Juana. Então, assim, às vezes eu estou com a palavra some, o nome da pessoa desaparece, o que eu ia fazer, eu tenho que anotar tudo numa agenda que eu vou fazer. Aqui, ó, minha agenda aqui, ó, tá até aqui, ó. Pois é, quer dizer, porque fica essas falhas, aí eu pergunto de novo a mesma coisa. Não, mas eu já te falei isso, foi quando? Desculpa, eu não prestei atenção, porque falha. Sim. De todos
são as consequências, são os efeitos colaterais de tudo E que a gente isso. precisa mudar, e que a gente precisa administrar, né? E que a gente precisa viver isso. E desconstruir também dentro do limite de cada um, respeitando o cenário, a história de cada um, a gente também ser o autor nessa desconstrução do câncer, né? Nessa questão de, somos guerreiras. Não, gente, eu não sou a guerreira. Eu só não tive escolha. Eu tinha que enfrentar um diagnóstico, sabe? Eu não poderia deixar um diagnóstico ser maior do que a minha vida. Nós somos mulheres maravilhas, sim. Somos guerreiras, sim. Porque a gente enfrentou algo desconhecido. Estamos de pé e tá tudo em cima agora. De repente eu não me expressei muito bem. Eu sei. Eu não gosto dessa romantização. Não, né? eu entendi. Mas nós somos lutadoras. Isso, somos vencedores, porque é muito delicado, gente. Dói tudo. A pessoa pega aqui na sua mão, dói. Aí a pessoa vai te ajudar nos ombros, dói. Então, assim, a boca fica muito sensível, o cheiro. Eu fiquei com muita sensibilidade a cheiro, comida. Então, a gente fica chata, né? Mas é um momento mesmo de que a gente tem que ter paciência, que a gente precisa realmente ter o entendimento do que a gente quer. É a cura. Então, esse é o caminho que eu vou percorrer e eu vou estar conversando sobre isso ou não. Mas deixa eu voltar aqui para minha anotação. Para os tópicos, porque eu falei, vamos conversar sobre isso ou não, porque tem a ver com o que eu anotei aqui, que para mim foi muito importante e eu gostaria de ter recebido essas orientações, esses conselhos lá no início do diagnóstico, né? A primeira que eu coloquei foi assim: entender o que está acontecendo com a gente, entender o diagnóstico, né? É claro que a gente vai ter um momento lá que a gente vai ficar fora do ar um pouco, mas volta dentro volta, né? E entenda o seu diagnóstico. É importante, sim, saber as possibilidades, saber o tipo de tratamento. É importante você confiar, você escolher o seu médico, né? Se você tem a possibilidade de escolher, claro, a gente sabe que não é uma realidade de todo mundo ter essa possibilidade. Mas dentro desse cenário, você fazer do médico como profissional da saúde, profissional responsável, né, pelo tratamento, você questionar, você perguntar, sabe? Você falar, tá doendo, eu estou tendo reação. O câncer não é sinônimo de você ter que passar e suportar. Não, você tem que suportar dor, você tem que passar as consequências. Não, tem todo um aparato para ser trabalhado, preparado, como é que se diz? Prevenir as náuseas, prevenir a diarreia, prevenir se você ficar ressecada, prevenir a parte oral. Gente, o que me preocupou mais foi a parte oral. Foi horrível, 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 horrível. Aquela secura, não ter saliva, perder o paladar para o sal. É horrível. Você comeu um arroz, um feijão, uma carne, sem gosto. Um legume não tem gosto. E você tem que comer porque você está com fragilidade, você está com baixa imunidade. E evitar contatos, andar de máscara, porque foi justamente o que a gente está falando. Eu estou falando de foi ano passado. A Covid ainda existe. Existe. Eu não podia nem pensar em pegar um resfriado. Você foi antes, né? Foi antes da Covid. Foi antes. Mas são 2 anos ali que você não pode comer uma comida fora de casa, você não pode beber. Eu passei 2 anos bebendo uma água específica. Né? É claro que eu volto a falar, eu estou falando de uma situação em que eu pude me dar condições
né, de cumprir esse prazo de 2 anos ali sem ter nada, não podia espirrar. Água específica? Como assim? Essa eu não estou sabendo. Não é uma água específica, mas, por exemplo, eu não tomava água que não fosse água mineral. Entendi. Entendeu? Porque a gente não podia fazer isso, fazer aquilo. Então, eu tive uma preocupação. Isso, assim, orientações deles. Pô, se você puder, tome água mineral. Se você puder, não coma na rua. Nada de podrão, né? A gente que é carioca aqui, a gente é do Rio de Janeiro, a gente gosta de um sanduíche de rua, que a gente chama de podrão. Então, assim, foram coisas que, nesses 2 anos, a gente se cuida, né? Para você ter realmente o sucesso. E cuidar da mente, mas a gente vai chegar lá. Então, assim, a primeira orientação que eu gostaria muito de ter, e eu tive, Ruana, assim, eu tive que literalmente lutar pela minha vida. Mesmo tendo plano de saúde, é uma história interessante, mesmo tendo plano de saúde, eu, como tinha trabalhado no INCA, eu falei, não, eu vou fazer meu tratamento no INCA, eu confio e tal. E fui lá. E não, no sistema público, no INCA não, no sistema público de saúde, eu falei, não, na época que eu trabalhei funcionava tal. Enfim, e aí eu fiz todo o procedimento tal, e aí o médico, no dia que a gente ia marcar a cirurgia, o médico virou para mim e falou assim, não, você não vai fazer cirurgia não, você vai fazer 8 meses de quimioterapia e depois a gente vai avaliar se você vai operar ou não. Aí eu falei, ué, mas não foi isso. Não, aqui nesse hospital, esse é o tratamento que você vai receber. E aí, o que eu fiz? 8 meses procurar de quimio? Aí eu fui procurar outros médicos, mostrei, conversei com uma médica ótima, a doutora Sandra Gigoia, ela é uma mastologista também perfeita. Ela falou, eu lembro dela falando assim com a mão, fazendo assim com a mão, Cláudio, o seu caso é cirúrgico, não tem o que ser dito. E aí eu voltei no meu médico, pedi uma junta, não sei o quê. Aí no dia que eu fui lá, ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim comigo. E eu falei assim, eu vim aqui conversar com você, porque eu fui em outros médicos. Eu não sei se eu falei que eu tinha... Eu falei, mas vamos... Resumindo, ele falou assim, olha, aqui você vai receber esse tratamento. Se você não quiser, você pega os seus exames e vai embora. Foi o que eu fiz. Eu peguei os meus exames e eu fui embora. E aí a família disse que eu estava negando o tratamento, que eu estava fugindo da quimioterapia, a quimioterapia marcada para o dia seguinte. E aí eu falei, não, eu tenho que confiar também no movimento. Eu fui ver outros médicos, né? E aí eu fiz a opção de mudar de médico. Eu não ia ser operada pelo Dr. Paulo, porque ele estava de férias, enfim. E aí as coisas aconteceram de um outro jeito, mas eu estava ciente do meu diagnóstico. Eu tive que pegar as rédeas e tomar uma decisão sobre a minha vida. Eu falei, não vou fazer isso dessa forma. Eu vou fazer de outra forma, né? Então, eu não estou falando aqui para a gente não seguir a orientação médica. Gente, pelo amor de Deus, sigam sim. Eu só estou orientando que é importante a gente estar atento a tudo que envolve a nossa vida, a nossa condição física, né? De você estar atento mesmo, de saber, mas por que disso, por que aquilo? Essa foi a primeira orientação. A segunda orientação é o que eu já disse aqui, criar uma rede de apoio. É importante. Se você não tem familiares, se você não tem pessoas próximas a você, procure associações, grupos de apoio. A própria assistente social vai poder indicar isso. É importante, sim. Não é para você falar sobre câncer, é para você falar sobre qualquer outras coisas. Mas é importante a gente ter uma rede de apoio, porque a gente vai escutar outras histórias, a gente vai se emocionar ou não, mas a gente vai sair daquele foco às vezes, tão pesado que é o tratamento do câncer. Isso. E aproveitando aqui, enquanto você está respirando, a Neuza está perguntando que tipo de câncer você teve e o local. Sim,
eu tive, na verdade, eu tive 3 tipos, né? Eu tive um câncer de mama entre os quadrantes. Eu tive que retirar metade da mama, já fiz a reconstrução, né? Quando você retira, você faz a reconstrução. Então, eu retirei 2 quadrantes. Eu não tive, como é que chama? Comprometimento na axila, né? Mas tive que fazer aquela cirurgia e depois eu tive que fazer eu tive uma infecção e aí tem uma história, né? E aí eu tive um seroma e com o seroma eu tive que fazer uma punção e tirar o líquido. E aí quando eu fiz esse procedimento eu tive a paralisia do braço e eu sendo destra, eu tive a paralisia do braço direito. Então, eu tive que reaprender as coisas com o braço esquerdo, até recuperar o braço direito. Então, aí foi quando a doutora Jaqueline, com a fisioterapia oncológica, chegou na minha vida e ela falou assim, ó, em 30 dias você já vai... E eu só chorava, gente, eu só chorava. Porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia pentear o cabelo, sabe? Não conseguia escovar o dente, fazer coisas que a gente básicas, né? E aí foi todo um processo muito de humildade mesmo, um processo muito de você entender aonde você quer chegar, né? E de crença, né? Eu tenho a minha crença e eu sei que nada é por acaso e foi dia após dia, um dia de cada vez, mas foi isso. Foi indo. Mas e o terceiro? Respondeu. E o terceiro item que você anotou aí? Tá. Eu falei o terceiro item é pergunte, questione, você é responsável. Por quê, gente? O profissional de saúde que acompanha a gente, na verdade, é um grupo, né, que acompanha a gente. É nutricionista, o terapeuta. Uma equipe multidisciplinar, que a gente fala. Isso aí, né? Eles são profissionais, então é importante você também ter um olhar de avaliação, né? De saber como é que isso está sendo tratado, porque é a sua vida, é o seu corpo, é a sua história, né? Então, é importante sim a gente estar sempre ali atento, poxa, o médico não viu isso, ou eu não falei, ou a nutricionista, enfim, a gente sempre está ali atento ao que está acontecendo em relação ao tratamento. Eu sempre dou essa orientação nas palestras que eu faço, eu participo voluntariamente no apoio à família do paciente com câncer, e eu falo sobre isso. Eu falo, gente, vamos pesquisar, uma pesquisa, claro, madura, uma pesquisa que você entenda que é um momento da sua vida que você vai focar, que você vai precisar de ajuda e que as pessoas estejam ali também disponíveis para te dar uma ajuda de qualidade, uma orientação certa. É importante isso. E o que eu falei aqui no início, né? A gente ter humildade com o corpo. E para finalizar, e não é o menos importante, a questão dos dias bons e dos dias ruins, né, Ruana? A gente vai ter momentos muito ruins, isso é fato, e a gente vai ter momentos melhores. Isso também é fato. E aí vai de cada um que dar o peso que aprender a lidar, né? Porque essa medicação que é um bloqueador, ele faz com que você tenha dias mais e dias menos. E aí muda de uma hora para outra. Muda de uma hora para outra. Se o lápis azul não tiver do lado do lápis vermelho, nossa, já acabou com a minha vida. Quer dizer, já fica irritada, voa coisa. Peraí, mas qual o problema do azul ficar do lado verde? Não há problema nenhum. Quer dizer, é tomar ciência de que esse processo faz parte de um tratamento, de uma medicação que te causa. Mas a medicação também não é responsável por tudo. Você é responsável também a partir do momento que você toma assim. Levanta aí, filho. Não arrasta, não.
Até cortou aqui. Que você é responsável em fazer a sua parte. É preciso fazer um movimento, um pilates, uma academia, uma caminhada, uma natação? Faça. Eu adiei muito com a Lorena. A Lorena torrava minha paciência. Não, tem que fazer. Mas... Eu fugia. Não, vamos fazer, você vai gostar. E aquela coisa toda, comecei fazendo lá com elas. Depois eu procurei algum lugar aqui mais próximo de casa, porque o tempo de ida e vida é muito longo e eu não conseguia. Gente, é incrível. O simples fato de você entrar no ônibus, eu não tinha força para subir naquele degrau altíssimo para entrar no ônibus. Não conseguia. Eu tinha que ir de transporte pago, né? Um aplicativo. Então saía muito caro para mim. Então eu consegui perto, consegui andar. Hoje eu já ando de ônibus normal, tá? Já consigo subir, foi uma vitória. Sim. E tudo isso, coisas simples do seu dia a dia. Sentar e levantar sem se apoiar, sem se segurar. Quer dizer, fazer um movimento de levantar, fazendo o apoio do braço no ar. Coisas bobas que a gente não percebia que são tão importantes. E todo esse processo é um processo lento, em que nós somos responsáveis em fazer a nossa parte. E sim, parar de comer algumas coisas durante o período que é... De vez em quando eu fujo, tá? A minha nutricionista vai assistir. Olha, desculpa, mas vontade eu não estou me impedindo, não. Não é sempre, mas vou porque a gente tem que se amar também. Isso que é o principal. Respeitar, como você fala, respeitar o seu novo corpo. Respeitar com humildade e aceitar essas limitações, sabendo que essas limitações, a maioria delas são temporárias. Porque você não vai ser a mesma de antes, a mesma mulher de antes, não. Ninguém é, porque nós amadurecemos. Amadurecemos quando passamos. Mas eu tenho uma curiosidade com você. Como é que... Não fiquei careca, não, mas eu não conseguia nem pentear o cabelo, até porque eu fiquei sem movimento e tal. Então eu fiquei com o cabelo... Eu cortei meu cabelo, doei, né, o cabelo, eu tinha o cabelo bem comprido. Eu tinha bem, assim, comprido o cabelo. Aí eu cortei, antes de iniciar o tratamento, doei o cabelo para a associação para fazer peruca geral para mulheres que perdem os cabelos. E o que sobrou aqui, eu cortei e fiquei... Eu tenho fotos, assim, com cabelo... com pezinho, né? Aquele tão curtinho que tinha, né? Ficou... E aí hoje o cabelo já tá grande, aqui, ó, já dá para fazer corte, já tem bastante tempo, enfim. O meu tá crescendo, ainda tá sem corte, tá, gente? Eu tô esperando chegar o tamanho para fazer o corte legal, senão não vai sair nunca dessa. A gente tem que ter paciência. O tempo... Não dá para fazer coque ainda, não dá. O meu é muito recente. Sabe aquela coisa? Vai dar. Então, assim, quando a gente entende que vai, né? Que a gente vai conseguir. E é isso. Assim, eu vi aqui, Juana, aqui uma pessoa perguntando, a Neuza Campos, perguntando, em alguns momentos você se viu sem força, pensando, não vou dar conta? Em vários momentos. Em vários momentos. Então, isso faz parte do processo da gente desmistificar essa postura de que a gente tem que estar sempre bem. Você não terão dias bons e terão dias ruins. Não tem jeito. O importante é você manter o seu foco no que você quer de verdade, que é a sua cura, é o seu bem-estar, é o processo que eu falei aqui, de humildade com o corpo, de você entender que você está vivendo um novo processo. Eu escutei de um médico, a gente conversava muito e ele falou assim, Cláudia, as pessoas entram aqui no consultório e algumas pessoas entram até encurvadas, assim, poxa, eu estou com câncer, o que eu vou fazer? Eu estou sendo castigada. E aí tem pessoas que...
Pois é. Castigado. A gente vai falar sobre isso. Pois é, eu também ouvi. Tá vendo? Porque é filho de Deus, porque não sei o quê. Eu falei, ué, meu Deus, é diferente do seu, então. Eu também ouvi isso. Mas deixa eu só completar aqui que a gente vai falar sobre isso. E aí ele virou e falou assim, e você entrou aqui e você falava tal. E aí eu falei assim, o médico, né, um dos médicos que me acompanhava, eu falei assim, a vida me deu um chute. E às vezes a vida chuta a gente e joga pra cima. E aí a gente cai e se esculacha. Eu vou falar baseado na minha experiência, tá? A vida me deu um chute, porque foi o que eu disse. Eu não fumava, não fumo, não bebo, sempre cuidei da alimentação, da saúde. A vida me chutou para cima e foi nesse momento que eu descobri que eu podia voar. E isso foi um grande diferencial em tudo que eu vivi no diagnóstico. Não estou romantizando, é horrível. Tem dias que a gente pede até para morrer, que Deus nos perdoe, mas é uma verdade. Mas passa. O importante é você ter o foco, que é o momento da sua vida e que vai passar. Você não está sendo castigado, né, Ruana? Eu escutei isso também. Não é porque você foi deprimida, você é uma pessoa deprimida, por isso que você está tendo câncer. Vamos desmistificar, vamos acabar com isso, gente. A gente precisa de apoio nesse momento. Ó, entrou o Adriano. O Adriano também gosta de fazer lives, ele tem temas interessantes. Você é da área da educação, escreveu um livro agora, recentemente. Depois vocês se encontram aí no direct. Quem sabe, vocês trocam figurinha e é um tema muito bacana. Tá? Ele é lá do interior de São Paulo. Eu esqueci a cidade dele, a mesma cidade da Lana. Daqui a pouco ele escreve aí. Tudo bem, Adriano, meu lindo? E aí, o que acontece? A Neuza perguntou qual foi a sua primeira vitória. Você lembra? Eu já esqueci. Foram tantos. Olha, realmente, foram muitas. Mas teve... Eu até me emocionei. No dia 20 de março... Ela lembra a data. No dia 20 de março, eu saí do consultório, eu entrei no consultório do oncologista e ele virou para mim e falou assim, olha, Cláudia, a gente já fez o que tinha para fazer, você fez os exames, você está bem, e agora a gente não tem mais por que está se vendo tal. Aí eu fiquei em pânico, né? Eu falei, como assim? Meu Deus! E o que eu vou fazer agora? Aí ele virou para mim e falou assim, vai viver. Você já fez o que você podia, você já tratou, já operou. Né? O oncologista que me falou isso. E o consultório dele, aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, fica num bairro próximo da praia. Fica em Ipanema. Não vai falar que você fez com a Ruth. Claro, né? Eu tenho consulta com ela agora em novembro. Vou mandar um abraço seu. Gente, que panelinha pequena aqui no Rio. Não, você mora em que bairro? Adoro. Você mora em que bairro? E assim, São Cristóvão. Então, São Cristóvão, né? Então, assim, mais perto. Foi ela e foi o oncologista também de lá, o Dr. Carlos. E eu saí do consultório. Você conhece Ipanema? Para quem não conhece... Eu fiz a mesma coisa. Ipanema é um bairro aqui do Rio de Janeiro que é próximo a praia, né? Então, eu saí do consultório no dia 20 de março e eu fui andar na praia. Isso foi uma das vitórias que ficou... E eu falei assim... Eu fiz o mesmo. Corcovado ali, pessoal jogando futevôlei, as barracas, como é que é o nome? Quiosques. Vendendo aquela vida. Estou andando na ciclovia e eu ali olhando. Eu fiz isso, Ruana. Eu fiz isso. E aquilo me encheu daquela abundância de vida, sabe? Eu falei, caramba, é isso que eu quero. Então, deixa eu continuar, sabe? Hoje, eu não tenho
eu não tenho pressa, mas não, como é que é? Tem uma, não é isso. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Assim, eu faço o que eu preciso fazer. Eu não paro, mas eu não tenho aquela urgência. Mas eu preciso viver sim, sabe? Eu acho que o diagnóstico do câncer, tudo, ele te traz também essa visão mais ampla da sua própria existência, do seu protagonismo, da sua vida, do seu legado, do que você vai deixar para as pessoas, ou o que você vai deixar para você de memória afetiva, de lembrança, de vivência, de experiência. E eu fiz todas essas opções, muitas delas inconscientemente, porque eu tinha muito dentro de mim que tudo ia dar certo, como de fato tudo correu certo, mesmo eu tendo seroma. Já tive pressa. Sabe, eu fui para a clínica da dor, eu tive um processo de dor, então assim, não foi um pós tranquilo, mas a gente está aqui para falar sim que é possível você ter uma vida de qualidade, sim. Sim. Lá em Ipanema, a equipe multidisciplinar, que é desde a dentista, a nutricionista, a psicóloga, vem a enfermeira, tudo muito bem cuidado, muito arrumado, muito bem organizado, muito educadas. A doutora Ruth, aquele jeitão dela, vem cá, é isso. Oi? Tá bom, eu vou desenhar. Aí já desenhava para explicar aquela coisa toda. E eu olhando para o desenho, falei assim, mas o meu peitinho é maior, tá? Tá bom, tudo bem. Aí, brincadeira, eu brinco muito. Brinco muito e a gente tem que levar a vida desse jeito. Isso é uma outra informação importante. Não escute. O que eu ia contar, lembrei agora, olha isso, lembrei agora. Quando eu estava aqui, né? Aí eu falei, não, porque eu estou tratando um câncer. A pessoa botava a mão no peito e falava assim, câncer? Mas a minha tia... Sempre tinha uma história assim. Não, porque a minha prima. Aí eu olhava para a pessoa e falava assim, mas eu não vou morrer, não. Falava assim, aí a pessoa, pelo amor de Deus, eu não quis... Não, você falou, né? Então, a referência de câncer é uma referência de morte. Eu não quero isso, eu quero desconstruir isso. Eu quero que câncer seja uma referência de vida. Mas tem gente que não sobrevive. Gente, a gente teve 600 mil mortes de Covid. E Covid é uma gripe. É uma gripe que evolui, que tem complicações, mas as pessoas também morrem de tuberculose ainda. Sabe, as pessoas ainda morrem de várias doenças. Então, vamos dar ao câncer esse lugar que ele precisa estar. A gente não precisa tirar e fazer disso maior do que ele já é, mais pesado do que ele já é, mais difícil do que já é. Então, é isso. Assim, eu me cuido e tento passar para as pessoas isso. Vai doer, vai ser bom, vai ser mais ou menos, vai ser ruim, mas tenha foco na sua saúde, tenha foco na sua espiritualidade, no que você acredita, tenha rede de apoio. Nesse ponto, Cláudia, desculpa, eu te cortei, é importante a família saber, entender todo esse processo de que vamos embora, você não, calma, dá o tempo de recuperar. Tá doendo. Mas dói o quê? Tudo. Não tô de bom humor hoje eu tô brava, me deixa quieta. Quer dizer, a família entender que esse processo é um processo que faz parte, é passageiro e que de 6 em 6 meses eu vou ter que fazer todos os exames, passar por toda aquela situação, visitar a tia Ruth. O doutor Paulo já me deu alta, o doutor João já me deu alta.
Quer dizer, a Lorena me deu alta, mas eu continuo fazendo tudo que tem que ser feito. Agora, a família é o ponto crucial. Se você não tem uma rede de apoio externo, pelo menos um vizinho, quer dizer, externo é modo de falar. Eu tenho meu filho foi meu ponto de apoio. Eu tenho as minhas comadres que foram ponto de apoio. Eu tenho uma pessoa que trabalhou com a minha mãe na época do Alzheimer e que ficou comigo a primeira semana, os primeiros 10 dias. E que a gente brincava muito, porque nem o banho conseguia tomar. Eu não conseguia me dar um banho. Não, a gente não consegue. Pentear cabelo, escovar o dente, coisas básicas, a gente não consegue. E que ela me dava o banho, e eu brincava com ela, ó, tem partes que eu vou lavar, tá? Ela, graças a Deus. Eu não tive essa rede de apoio. Eu não tive, Juana. Eu tomei banho sozinha, eu fiz os meus curativos. A Ângela foi uma irmã para mim nessa hora. Então, assim, por isso que eu passo essa questão, né, de você procurar ajuda em associações, em assistente social, de você mesmo se cuidar, sabe? É importante a gente ter essa rede de apoio mesmo. Isso ajuda muito. Uhum. E a gente tem que aproveitar que você mora em São Cristóvão, eu moro perto do Maracanã, marcar o nosso café. Para a gente papear e fofocar. Perfeito, tá aqui marcado ao vivo. Vai ser um prazer, porque a gente se conhece virtualmente, né? Uhum. A gente se conhece sem ser virtual, na fofoca. A Lorena falando, e devem ter falado de mim para você também, quer dizer, a primeira vez que a gente se vê. E a gente está tentando esse encontro já tem um tempo. E eu cheguei de viagem, eu estava viajando, eu cheguei de viagem no domingo, e aí eu tinha umas coisas para fazer e tal, e eu preocupada com o horário de terça-feira, né? Porque eu falei, não, gente, eu quero essa live, já tem um tempo que a gente está tentando algum movimento juntas e não acontece. E aí as coisas, é o que você disse, as coisas têm um vai ter certo mesmo. Fotos, o encontro vai ter foto. Sim, pode deixar. Sim, a gente vai fazer alguma coisa gostosa, sem problema nenhum. Aproveitar, porque é muito rápido. E nós temos propósitos nessa vida. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo e identificá-los. Eu sou psicoterapeuta, eu atendo em casa online, quer dizer, então o que acontece? Eu procuro ajudar de alguma maneira na minha profissão. E essas lives são lives que eu falei, poxa, eu vou falar de novo sobre o quê? Ah, como foi que você descobriu? Como foi? Não sei o quê. Ok, é importante? Mas a gente precisa trazer mais, levar mais informações, né? Por exemplo, eu fiquei curiosa. Foram quantas sessões de químio que a Ruth te passou? Aquela malvada. Não, eu não fiz químio. Não fez? Não fiz químio. Por isso que o cabelo não caiu. Não, meu cabelo caiu bastante. Caiu? Mas né? fez o quê? Você fez o quê? Fez o quê? Medicação? Fez rádio? Eu fiz medicação e faço... Depois entrei com tamoxifeno, né? Que são 10 anos. Eu tô tomando ainda, tô indo para o 5º ano ainda. São 10 anos. E radioterapia. Radioterapia. Gente, o que é radioterapia, gente? Ninguém merece. É um cansaço. Aí sim a gente vai falar de cansaço. Mas assim, é um cansaço que eles avisam que a gente vai sentir. Algumas pessoas não sentem. Tem gente que faz todo o ciclo da radioterapia e não sente. Eu senti no final, foi bem assim, essa coisa da fadiga mesmo. Mas depois de um tempo, passou. Passa, mas eu senti já logo de início. A fadiga da rádio. Eu senti logo. Eu fiz eu acho que eu fiz um pouco mais. Eu acho que eu fiz um pouco mais. Mas assim,
se eu não me engano, eu fiz 23. Mas assim, eu comecei, acho que ali do 15 eu já não aguentava mais. E essa questão do paladar, né? A comida também, não consegui, a boca muito ressecada. Então, assim, eu tive. Mas passa, gente. Passa. Ah, outra coisa engraçada, vamos rir um pouquinho. Eita. Quando eu tive o diagnóstico, tava na moda uma série que eu adoro, chamada Game of Thrones. Quem ouviu falar, procura saber, porque é até interessante, Eu falando sobre assisti uma... todas. Assistiu Todos os... Assisti. as temporadas, né? Se eu não me engano, foram 7, 8, 9, uma coisa assim. Dragões. E Vai. dragões, reinos, eu gosto desse tipo, né, de história. E aí eu descobri o câncer na penúltima temporada, que ia levar 1 ano ou 2 anos para sair a última temporada. E aí eu lembro que eu vi do meu marido e falei assim, poxa vida, falou merda. não vou ver, talvez eu não Como é que eu vou saber o final? Já imaginei. Ele olhou para mim assim, tipo, mas com tanta preocupação, com tanta coisa, você está preocupada que você não vai ver a temporada final de Game of Thrones. Não acredito que você falou isso. É um momento mesmo novo, sabe? Então, vamos ter paciência, vamos ter bom humor, sim. É difícil mesmo, mas assim, tenha em mente que cada caso é um caso. A gente vai dar muita risada. Meu Deus do céu. É a história. Mas eu vou te confessar uma coisa, Cláudia. Eu não lembro da dor do pós-cirúrgico, não lembro, não tenho mais essa memória. Passou. Que bom. Né? Eu tenho atualmente as dores nas articulações inferiores, do quadril para baixo. Ombro e braços está passando, porque eu estou fazendo exercícios. E aí eu estou começando a fazer as caminhadas para ajudar também a passar essas dores articulares. Porque são 5 anos da minha medicação. Faltam 4 anos e 2 meses. Amanhã eu vou pegar a 10ª caixinha. E que eu agradeço. Antes eu falava, esse maldito, nem se fala isso, é errado falar isso, remédio. Não, esse abençoado remédio, porque ele que vai evitar que o seu terreno que é fértil nasça outras plantinhas. E aí sim, plantinhas que não são do bem. A gente tem que pensar positivamente. A nossa live está praticamente no final, a gente abordou bastante informações, bastante situações que a gente passou, principalmente você. E eu queria estar novamente agradecendo, gente, e convido quem não a conhece, siga o trabalho dela. O Adriano vai te procurar provavelmente pelo direct, depois vocês combinam. Só não leva tanto tempo, né, menina? Olha, deixa eu te contar aqui. Eu já estava com esse livro pronto. Eu tenho 4 livros lançados. Esse foi o 4º, né? Eu já estava com esse livro pronto há quase 1 ano e eu não estava conseguindo finalizar ele, porque tem um processo de revisão, diagramação, enfim, todo E eu mesmo... Ele aí? Tô. Tá com ele aí? Eu não aguentava. Dá para ler? Não, não está espelhado. Vai ser feliz. Isso aí. Esse é o último livro, né? Então, assim, a vida da gente, ela está num ritmo realmente acelerado. E com o diagnóstico, eu me tornei muito mais... Eu priorizei muito mais os lugares que eu quero estar, com as pessoas que eu quero estar, da forma que eu quero me sentir. Então, isso me deu essa maior observação sobre a minha própria existência e esse poder que a gente tem de cura, de autocura,
de estar realmente numa ressoar diferente, numa vibração, numa energia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito bom, a gente poderia ter feito aqui uma live falando sobre dor, falando sobre, meu Deus, que, né? E não, a gente falou sobre vida, sobre cura, sobre alegria, sobre esquecimento, sobre dores, que a gente falou sobre uma nova vida, né? Então, sobre o que eu no meio aqui da conversa, eu esqueci, peraí que eu vou lembrar. Então, a gente tá transformando a própria história, né? E é claro, eu repito, eu não estou romantizando, eu sei que é muito difícil, eu sei que tem momentos de solidão que a gente fala assim, meu Deus, você virou as costas para mim, né? Alguma coisa assim. Mas eu acredito, eu fiz assim com a minha vida, né? São dias difíceis, dias bons, dias mais ou menos. E aí a gente está aqui para contar a história para quem quiser ouvir, que sim, a gente consegue ter qualidade. Vai ficar gravada, eu vou te marcar como colaboradora, é só você aceitar, essa live vai ficar no seu feed, que possa ajudar muito e muitas pessoas, né? Bom, e a gente combina. A gente combina com calma o dia. E a gente... Vou querer o livro autografado, hein? Deixa eu te falar aqui, ó. Esse aqui eu lancei, caminhando com ele, Histórias Espirituais. Esse aqui é um livro também que eu falo sobre o diagnóstico, falo algumas coisas e falo da história da gente, né, Ruana? De efetivamente abraçar essa oportunidade. Falando novamente de câncer, a gente sabe que tem diagnósticos que não são tão positivos e tão fáceis, né? E que são diagnósticos finais. Então, só para a gente finalizar aqui, cuide do seu corpo, né? Eu repito aqui, eu era uma pessoa que praticava esporte, não treinava. É um templo. Né? Então, assim, cuida do seu corpo. Não tenha medo. Porque apareceu um caroço, eu tenho medo. Gente, não tenha medo, sabe? O medo não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, o medo vai te levar a um lugar, de repente, que você poderia estar evitando. Através da medicina preventiva, do autocuidado. Eu não falo do exame de toque, não. Porque ele, no meu caso, é um exame que não funcionaria, porque eu descobri o câncer num estágio bastante inicial. Porque eu fazia esse tipo de procedimento de controle, né? De cuidado do corpo. Então, faça isso. Quem estiver ouvindo a gente, ou conhece alguém que está passando por isso, apoia. Eu não queria falar sobre câncer, eu queria falar sobre outras coisas, entende? Então, tem paciência, né, Ruana? A gente vai esquecer as coisas mesmo, né? A gente vai... né? E tudo dói, em alguns momentos tudo dói mesmo. Mas tem momentos que passam e a gente tem para falar que, sim, existe qualidade depois de tanta... viver na qualidade de vida e se cuidar. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer por nós? Ninguém. Eu falei, do protagonismo, da gente estar ali atento, sabe? O que a gente está fazendo, o que a gente está tomando, sabe? Se você está descansando, se você não está descansando, enfim, é uma nova vida. E que bom que ela está aqui, eu também agradeço. Agradeço o convite, agradeço a sua paciência, porque a gente se desencontrou muitas vezes. Obrigada mesmo. É sempre um prazer. A gente acabou fazendo no mês certo, né? Sim! A gente acabou fazendo no mês certo. É verdade. Apesar que eu falo sobre o tema qualquer época. Também. Né? Antes mesmo de ter o diagnóstico, que eu nem imaginava que ia acontecer, eu já tinha feito sobre o tema também. Uma foi no mês de março, um ano depois que eu tive o diagnóstico. Né? Então, o que acontece? Eu levo informações, levo a minha experiência, falo muito sobre demência, sobre Alzheimer, principalmente, por causa da minha mãe, que eu cuidei, 9 aninhos. Ela já não está mais entre nós. Sim. Mas
são as conquistas. Comemore cada pequena vitória. Comemore sempre cada pequena vitória. E aí você vai juntando, 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 e daqui o quê? 5 anos, quando você tiver o diagnóstico lá fechado, olha, acabou, não precisa mais, tá? Bateu o carimbo, tá curado. Agora vida normal, vida que segue. Sim. E a gente ter essa condição de perceber a própria vida, não ter nenhum sentimento, essa coisa que fala, está sendo punida, está sendo castigada. Isso tudo é lixo, joga fora, isso não é verdade, isso não deveria ser dito, sabe? E é o momento mesmo da gente pensar em vida, né? Pensar em enfrentar. Eu ouvi uma frase hoje que eu vou colocar para encerrar nossa live, que essa frase eu acho que é muito importante. Cláudia, cada um dá aquilo que tem. Sim, é verdade. Então, fazer o quê, né? Se você vai aceitar ou não, aí já é um problema. Sim. Problema seu. Se você vai aceitar ou não. Sim. Certo? A gente vai se falando. Muito obrigada mais uma vez. A Lorena não pôde assistir, que ela está trabalhando. Eu deixo um beijo para ela, para a Jaqueline. Se o doutor Paulo assistir, também meu muito obrigada, doutora Ruth. Novembro eu estou aí, com um batalhão de exames. E vamos em frente. Faz parte da nova vida. Agradeço também a todos que você disse. Agradeço a você, acabou sendo no momento certo mesmo. E agradeço sempre a possibilidade, a oportunidade de estar trazendo essa pegada mais leve, sim. A gente precisa desmistificar essa questão do câncer, de morte, de fim, de punição. Não é nada disso. Né? E falar sobre vida, né? Falar sobre qualidade de vida, falar a verdade, né? Que é um momento delicado, mas a gente está aí contando uma com a outra para a gente estar passando por tudo isso. Que bom. Que bom. Aqui, como é que é? Isso aí, coraçãozinho, coraçãozinho. Gente, foi um prazer aí, quem ficou escutando a gente, as nossas risadas. Quem quiser, me segue aqui no perfil do Instagram, que é um perfil que eu tenho sobre comunicação, tecnologia e educação. Eu tenho um outro perfil, que é o Escritora Cláudia Góes, que eu falo sobre autoconhecimento e espiritualidade também, que são os temas... Então, depois você me segue por esse outro canal para eu te seguir de volta para poder ver o seu conteúdo. Eu acho que eu já faço isso, mas se eu não tiver, eu vou seguir. E aí eu a acho gente... que não. Tá, não, mas já vou resolver isso. Terminando aqui, não esquece. Obrigada, adorei. Gente, obrigada. Tchau. Tchau.